Boa noite a todos, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Isso é bom, né? Para mim é um privilégio estar aqui, né? Eu sou pastor da Segunda Igreja Batista do Recanto das Emas, a CIB, né? Pastor, onde o pastor Cleiton passou lá um tempo também, né? Muito lembrado nos corações dos irmãos da igreja, e que bom que aprove Deus que estivéssemos juntos hoje nessa noite e que eu tivesse a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra dele, que ele possa falar aos nossos corações, né? Hoje estou aqui acompanhado de algumas pessoas da igreja, do André, Gustavo, Julie e da minha pessoa favorita, minha querida esposa. Ela é a mais bonita e melhor de vocês, mas vocês também são muito bonitos e também muito bons. Então, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses. Acredito que é o tema, a divisa de vocês, né? Sempre é um grande perigo, né? Pregar na divisa, porque outros pastores vão passar aqui e pregar a respeito. O pastor Cleiton já deve ter falado bastante, né, sobre o texto também, mas a graça e multiforme sabedoria de Deus é interessante por isso, né? Nós podemos ler o texto de maneira adequada. Obviamente, a interpretação ela não é feita de modo arbitrário, né? Mas ainda que venhamos até o zelo de ler a Bíblia de modo adequado, Deus pode falar aos nossos corações de maneira diferente, né? E espero que Ele fale ao coração de vocês, como tem falado ao meu coração. O texto é maior do que nós vamos ler hoje, né? Nós vamos ler 3 versículos, nós poderíamos encaixar num escopo maior esse texto. Mas hoje nós vamos ler esses 3 versículos e meditar na palavra de Deus. Então, espero que vocês estejam abertos a ouvir o que Deus tem para falar. Acredito que o tema de vocês, muito obrigado, no tempo em que nós vivemos, é um tema interessantíssimo, pois nós vivemos exatamente num caminho contrário à celebração do outro. Nós vivemos no caminho da celebração ao nosso eu, né, ao nosso ego. Então, acredito que é muito pertinente esse tema e acredito que Deus vai falar bastante aos nossos corações, assim espero. Então, vamos ler a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, versículo 1 ao 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos recorrer mais uma vez a Deus em oração? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento de hoje. Te agradecemos por poder cantarmos e adorarmos o teu santo nome através dos louvores. Mas nosso desejo, e nessa oração eu te peço, que a nossa adoração continue agora a partir da escuta ativa da tua palavra, que nós possamos te adorar, contemplando e aplicando em nossos corações a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que dá razão a tudo que nós fazemos e sem o qual nós não poderíamos estar entendendo a tua palavra, possa falar aos nossos corações. Esse mesmo Espírito que inspirou os profetas e apóstolos bíblicos, possa iluminar os nossos corações, para que, tirando as vendas dos nossos olhos, nós possamos contemplar as maravilhas da tua Santa Escritura. Que o Senhor fale conosco nessa noite, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. É comum, lá na igreja, quem escuta as mensagens dominicais, saber que eu tenho por hábito iniciar ou com uma história ou com uma poesia, né? Às vezes ela é boa, quando eu pego de alguém, às vezes ela é ruim, quando sou eu que faço. Hoje é um desses tipos, né? A poesia é ruim, que sou eu que fiz. Mas o objetivo é, se esquecendo da mensagem, o tema mais curto e a história mais curta é a poesia. Ela pode parecer um pouco confusa, mas eu tenho certeza que conforme nós formos caminhando e no final nós retornamos a ela vai ser desvendada em nossos corações, para que nós possamos, né? Dormiu a mensagem toda, lembrei da poesia, no final deu certo. De que posses podes celebrar? De tudo o que tens, o que podes dizer que representa o que és? O que celebra?
A mão fechada que celebra o eu, o esgotamento do sentido em si, ou de mão aberta que celebra o tu, a inesgotável satisfação do além. O miserável não descobriu e o egoísta ainda não encontrou aquilo que só quem não percebeu, mais uma vez orou por si e se esqueceu. Antes de fazer o que eu quero, faça o que quiseres, para que a tua vontade seja nele, em minha morte, vida plena. O sábio descobriu, ainda nas suas dores, se alegrou. Não porque suas dores não doem, mas porque, ainda que sejam dores, o que sofro para ele chega como amor. Quando o sol descoberto aparece, veja então o conteúdo de minhas preces. Quanto de eu estava lá, e como ninguém mais havia ali. De que posses podes celebrar, de tudo o que tens, o que podes dizer que representa o que tu és. Se suas posses celebra e do outro se esquece, de tudo que tens, o que és, está distante do que precisava ser. Está distante da noção sincera e verdadeira, melhor é dar que receber. Quando nós iniciamos a carta do apóstolo Paulo à comunidade em Tessalônica, nós vamos ter algo muito comum, né? O apóstolo Paulo se identificando como remetente. E algo interessante aqui é que o apóstolo Paulo não está sozinho. O apóstolo Paulo se identifica como aquele que escreve a carta, mas ele se identifica participando ali da escrita também Silvano e Timóteo. Talvez a gente se perde um pouquinho quando escutamos Silvano, mas esse Silvano é o mesmo Silas que nós encontramos no livro de Atos. O nome grego Silas aqui está latinizado para o romano, qual o apóstolo Paulo preferia chamar de Silvano, né? E convenhamos que talvez o Lucas escrevendo Silas soe melhor do que Silvano, né? Imagine nós cantando Paulo e Silvano na prisão, talvez não faria tanto efeito assim, né? Então o apóstolo Paulo chamou o Silvano de Silas, ou Silas de Silvano, que foi um companheiro do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Silvano e Paulo, na sua segunda viagem missionária, lá no capítulo 10 de Atos, vão encontrar com um jovem que nós conhecemos bem, esse jovem é Timóteo. Eles encontram com o jovem Timóteo em Listra, e daí, isso no capítulo 16, e aí no capítulo 17, agora nós vamos saber o destinatário dessa carta do apóstolo Paulo. Nós já sabemos que é o apóstolo Paulo que está escrevendo, nós já sabemos que junto com ele estão Silas e Timóteo, pessoas que estavam nessa segunda viagem missionária, e agora, no capítulo 17 de Atos, nós vamos saber os destinatários, que nós encontramos no capítulo 17 de Atos. No capítulo 17 de Atos, Paulo, Silas e Timóteo, na segunda viagem missionária, vão constituir uma igreja na cidade de Tessalônica. Essa igreja, que é uma igreja, um lugar muito habitável, muito populoso, porque estava numa via chamada Ignátia, né? Uma via que ligava o Ocidente e o Oriente. Então o apóstolo Paulo passa por ali na sua segunda viagem missionária e ele cria uma igreja. Como é comum, dentro das viagens do apóstolo Paulo e da comunicação do evangelho na vida dele, houve problemas em Tessalônica. Então, os judeus de Tessalônica fizeram com que Paulo, Silas e Timóteo fossem fugidos. Eles saíram de lá correndo, voltaram para Bereia, né, fizeram um caminho um pouco contrário para Bereia, depois foram para Atenas, só que algo aconteceu. Eles deixaram a igreja, talvez de um modo não tão consolidado assim. Deixaram a igreja, talvez, não da maneira que o apóstolo Paulo gostaria de deixar. Essa saída deles, um pouco abrupta, fez com que, na partida, o coração de Paulo ficasse agoniado, ainda angustiado. Como estão os tessalonicenses depois da nossa partida? Diante das perseguições que nós sofremos, como estão eles nas perseguições que vão sofrer? Então, o coração de apóstolo Paulo angustiado com o resultado que teve que acontecer na sua fuga, deixou a igreja de Tessalônica lá. O apóstolo Paulo vai enviar Timóteo para recolher um relato, né, uma análise lá de como estão as igrejas da Macedônia e também a igreja ali de Tessalônica. Então, o apóstolo Paulo envia Timóteo. Quando o apóstolo Paulo está na comunidade de Corinto, vocês conhecem bem Corinto, o apóstolo Paulo vai receber Timóteo com uma carta relatando o que estava acontecendo em Tessalônica. Queridos irmãos, a notícia é boa.
A igreja que havia estado de modo angustiante nas preocupações do apóstolo Paulo, com a chegada de Timóteo, tem uma maravilhosa notícia. Eles estão muito bem. A igreja que o apóstolo Paulo deixou de modo abrupto, de modo rápido, e que estava habitando nas suas frustrações, nos seus pensamentos e nos seus medos, essa igreja está indo muito bem. E essa igreja que em pouco tempo foi criada, quando o apóstolo Paulo escreve a carta, a gente tem um tempo muito curto, a carta para os Tessalônicos, ele havia saído de lá há pouco tempo. Essa recém-igreja, essa nova igreja, estava tão bem a ponto de outras comunidades da Macedônia tomarem eles como exemplo a serem imitados. A igreja de Tessalônica, por exemplo, nesse texto de 1 ao 10, vai ser considerada a igreja modelo. Essa é uma igreja modelo para as outras. A mensagem operou neles de modo tão eficiente, e não uma mensagem apenas verbal, mas a mensagem que é experienciada com o Espírito Santo. Essa mensagem habitou neles de modo tão eficaz, que eles imitaram tão bem Jesus, os apóstolos, que as outras comunidades começaram a imitá-los também. Uma igreja que foi criada, que estava em um curto tempo, fez um grande avanço e comunicou o evangelho de modo muito eficaz na Macedônia, e era uma igreja que agora trazia alegria ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, chegando à carta de Timóteo, agora vai escrever essa comunidade. E nós saímos do verso 1 e agora vamos para o verso 2. E no verso 2, algo muito bacana que vamos encontrar é talvez algo que entre muito bem no tema celebrando uns aos outros. É o apóstolo Paulo iniciando uma doxologia, a palavra grego aqui, doxa, significa glória, e logia, um discurso em adoração a Deus, em ação de graça, em gratidão, não pelo que está acontecendo com Paulo, mas o que está acontecendo em Tessalônica. O apóstolo Paulo vai dizer aos tessalonicenses que eles, na primeira pessoa do plural, nós sempre damos graças a Deus por todos vocês. A palavra graças aqui, no grego eucaristo, significa ação de graça. Essa palavra significa a junção de duas. A primeira palavra, no grego, significa sentir gratidão, se sentir bem, se sentir confortável, se sentir realizado. E a segunda palavra, caristia, que significa a graça. A segunda palavra, significa graça. A primeira palavra é se sentir bem, e a segunda palavra é graça. E vocês sabem bem, já foi falado aqui, o que é a graça. A graça de Deus, ela é um favor imerecido. O apóstolo Paulo está dizendo que sempre eles, Silvano e Timóteo, oram e recorrem a Deus em gratidão pelos tessalonicenses. E a graça aqui é algo muito importante de entendermos. Eu sei que é basilar, entendemos que graça é algo que nós não podemos comprar. Que graça é algo que eu recebo sem que eu pudesse dar nada em troca e sem que eu pudesse antecipar o recebimento dessa graça. A graça de Deus é uma ação de Deus que nós não podemos fazer nada, nem para recompensá-la e nem de modo anterior para que ela pudesse vir. E o apóstolo Paulo está dando ação de graças, porque é somente isso que nós podemos fazer diante da graça de Deus. A graça de Deus, ela vai revelar algo fantástico, pois é impossível que qualquer um de nós daqui, do mais bonito ao mais não tão bonito assim, possam agradar a Deus. Nós não conseguimos de modo algum agradar a Deus a ponto de sermos recompensados, completando a frase. Nós não conseguimos oferecer nada a Deus a ponto de movê-lo. Deus não se move pelas nossas ofertas. As nossas ofertas de trabalho, as nossas ofertas, o que quer que sejam. Deus não se move por nada que nós fazemos. E o Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, vai trazer um texto que para mim é incrível, porque ele representa exatamente isso. Nós não conseguimos fazer nada para mover a Deus. Mas o Kierkegaard vai dizer: tu, imutável, a quem nada muda, tu que és imutável em amor, que apenas pelo nosso próprio bem não se permite mudar, porém tudo te move, e em amor infinito. Até mesmo que nós, seres humanos, chamamos de bagatela e insignificantes trivialidades, as necessidades de um pardal, isso te move. Ao que nós tão raramente damos atenção, um suspiro humano, isso te move, infinito amor. Mas nada te muda, ó imutável. A graça é aquilo que nós não podemos oferecer, ela é aquilo que nós não podemos recompensar,
mas ela é um movimento de Deus pelo qual nós não conseguimos movê-lo. Conseguiram entender? Não podemos mover Deus, mas a graça é que ainda assim ele se move. E se move por coisas que nem nós consideramos importantes, como os pardais. Nós não pensamos neles ou vestir as flores do campo. Nós não pensamos, mas a graça de Deus atinge tudo isso. A graça é aquilo que nós não podemos pagar ou comprar. A graça é aquilo que nós não podemos dar um retorno para ela. E a graça de Deus é a oferta que nós recebemos. E a ação de graça é o retorno que nós damos para essa graça que nós recebemos. Um retorno que não paga ela. A ação de graça e a gratidão é o meu retorno a Deus diante do reconhecimento daquilo que Ele faz. Vão lembrar dos 10 leprosos, né? Somente um volta. Todos receberam da graça, mas somente um retorna enquanto ação de graça, né? Aprendi uma piada na faculdade, porque diz que ser pastor tem que ter piadas ruins, né? E a pergunta é, quantos leprosos voltam dos 10? Nenhum, porque ele já não era mais leproso. Essa piada é muito boa, né? Para ninguém rir. Mas, bom, ação de graça é o retorno que eu tenho diante da graça que eu não fiz ou não pude oferecer nada para que Deus fizesse. E aqui o apóstolo Paulo está dando ação de graça. O resultado de Tessalônica não é fruto do apóstolo Paulo. Porque apesar de ser um fruto que ele plantou, o resultado só veio porque Deus esteve ali. O apóstolo Paulo foi, obedeceu a Deus, obviamente tem frutos visíveis de sua obra, mas maiores do que os frutos que nós vemos da obra do apóstolo Paulo, só existem porque foi Deus que conduziu toda essa obra. Então o apóstolo Paulo reconhece, se estão nesse estado é a graça. Então ele retorna a Deus em ação de graça pelos Tessalonicenses. E outra palavra interessante é que o apóstolo Paulo vai dizer que ele retorna a Deus em ação de graças por todos vocês. Olha que bonito. O apóstolo Paulo não está orando, agradecendo a Deus por alguns membros da igreja. Não está agradecendo a Deus somente pelos pastores, somente pelos líderes. O apóstolo Paulo não está agradecendo a Deus pelos irmãos que, de certa forma, têm um avanço e são mais proeminentes na obra. O apóstolo Paulo, sem excluir ninguém, utiliza a palavra todos. A gratidão a Deus é por todos. A palavra todos, que vai ser mais uma vez enfatizada no verso 27 do último capítulo de Tessalonicenses, nos revela um zelo, não por figuras que estão à frente da obra apenas, não apenas por membros cérebres. Essa gratidão do apóstolo Paulo é uma gratidão por todos. Nos revela uma certeza que é imprescindível para a gente, que a gente vai aplicar no final. A gratidão do apóstolo Paulo é uma certeza de que a igreja só tem o seu funcionamento adequado quando as partes não apresentam as partes, mas apresentam o todo. A igreja só tem seu funcionamento adequado quando nós olhamos para a igreja e não vemos individualidades apenas, mas nós vemos o corpo, uma unidade, o corpo de Cristo. O que o apóstolo Paulo está fazendo é, a igreja não está avançando por essa pessoa ou por esse grupo. A igreja está avançando por todos. Dessa maneira, o apóstolo Paulo vai nos reforçar algo interessantíssimo. É a unidade que representa a igreja. Não é a escrita do apóstolo Paulo se referindo aos notáveis. Não é a escrita do apóstolo Paulo se referindo a elogiar aos que mais trabalham. Não é a escrita do apóstolo Paulo elogiando aos que presidem ou aos que estão exercendo seus dons de modo mais visível. A gratidão é posta de modo integral. Percebam que o apóstolo Paulo faz ações de graças, retornando a Deus. Isso é importante. O apóstolo Paulo faz essa ação de graça não por grupos ou por indivíduos, ele faz pelo todo, pela igreja. O apóstolo Paulo, como ele vai afirmar posteriormente, reconhece, ele afirma em 1 Coríntios 12, que, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A igreja não são os indivíduos isolados. A igreja não são os membros mais capazes. A igreja não são apenas os que presidem. A igreja é uma unidade. A igreja e o corpo de Cristo são todos juntos que representam um só. Assim como a gente vê na carta de Efésios, o apóstolo Paulo trabalhando a triunidade, a trindade que são 3 pessoas distintas, mas ao mesmo tempo são um.
a igreja é uma só, unida a Cristo, que é o cabeça do corpo. Então nós passamos pela ação de graça, passamos por todos, e outra coisa no nosso versículo que nos chama e nos ressalta a atenção, é que o apóstolo Paulo está fazendo essa oração. E aonde está o apóstolo Paulo? Em quais condições está seguindo a vida do apóstolo Paulo, ao ponto dele, quando recorre ao Altíssimo, recorre não para pedir sobre ele, provavelmente ele faz isso também, mas ele dá ênfase que diante das suas situações, ele está recorrendo a Deus pelos outros. O apóstolo Paulo é capaz de, diante das suas situações, ter um olhar de gratidão. Na própria carta de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse que avisou a comunidade que haveriam perseguições, e que essas perseguições chegaram, essas perseguições de fato aconteceram. Entretanto, o apóstolo Paulo está fazendo uma oração e revela que ora em gratidão a Deus pelos Tessalonicenses, porque as suas preocupações e necessidades pessoais diante da vida dele próprio e dos seus companheiros da segunda viagem missionária são cheias de dificuldades. Porém, o coração do apóstolo Paulo está mais preocupado como está a igreja de Tessalonicenses. Ele tem suas preocupações, o apóstolo Paulo tem suas demandas. O apóstolo Paulo disse para os Tessalonicenses que haveriam dificuldades e elas chegaram, mas o apóstolo Paulo ainda assim está retirando um tempo para agradecer à comunidade tessalônica. Percebam que diante dos sucessos do apóstolo Paulo e diante da grande demanda que ainda tem à sua frente, a gratidão, ou melhor, antes da carta chegar de Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer que seu coração e seu espírito se sentia afligido por não saber como estava essa comunidade. Olha algo interessante, não é? O apóstolo Paulo, diante da sua vida, diante das coisas que lhe acontecem, que estão prestes a acontecer, está tirando um tempo para afligir a sua alma, ainda que ele não quisesse, pela comunidade dos Tessalonicenses. E quando a carta chega, ele tira um tempo para agradecer ao resultado que Deus tem dado à comunidade de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ele vai ter e demonstrar um zelo grandioso com os irmãos. Esse zelo tão generoso e verdadeiro, ele encara os seus prejuízos e as suas percas, ele encara a sua dor e a sua angústia, e ainda assim consegue se sentir aliviado pelas boas notícias que se chegam aos seus ouvidos dos seus irmãos. No verso 7 do capítulo 3 da nossa carta, o apóstolo Paulo vai dizer: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e nossa tribulação. Mais uma vez, o apóstolo aqui nos dá uma importante lição. Percebam como, diante das suas tribulações e angústias, o coração dele se alegra com a notícia de outros. O seu estado não é um estado de se alegrar pelo que está lhe acontecendo, mas é um estado de se alegrar pelo que está acontecendo com outros. O apóstolo Paulo nos dá uma lição que, diante da graça que nos alcança, diante do que nos é oferecido, por aquilo que nossa força e os nossos quereres não podem nos alcançar, nos resta a gratidão a Deus, nos resta retornar a Ele. Mas o mais importante é, se nós nos esquecemos, às vezes, de agradecer pelo aquilo que Deus nos faz, quem dirá, às vezes, pelo aquilo que Deus faz nos outros. A importante lição do apóstolo Paulo é que ele nos ensina o dever da gratidão, o dever do retorno à ação divina que nós não podíamos comprar. Mas não somente por essa ação em nossas vidas, mas a ação que também acontece na vida dos nossos irmãos, da vida da nossa comunidade e na vida daqueles que nós amamos, na vida daqueles que não sou eu, mas que são algo além de mim. O sentimento interior do apóstolo Paulo é gratidão, e essa é a gratidão que ele expressa em sua oração a Deus. E a gratidão não são por suas questões próprias, a gratidão aqui expressa é porque os seus irmãos estão bem. No versículo 3, nós vamos encontrar algo muito interessante também. Já deve ter usado 4 vezes a palavra interessante, né? O objetivo é 10. Quando chegar em 10, vocês levantam a mão. O apóstolo Paulo, no verso 3, vai dizer: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem no nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 3, vai estar a confirmação do que Deus está fazendo em Tessalônica.
A confirmação do que Deus está fazendo em Tessalônica está nessa tríade, ao que alguns vão chamar de virtudes teologais. Nós vemos bem ela no finalzinho da carta de 1 Coríntios capítulo 13. Fé, amor e esperança. O apóstolo Paulo reconhece a confirmação que ele tem do que está acontecendo em Tessalônica é motivada por essas virtudes. É motivada porque esses frutos são visíveis. O apóstolo Paulo, no verso 3, vai adorar e continuar agradecendo a esse Deus que salva e que apresenta a sua salvação nos frutos dessa igreja. Paulo é grato a Deus pelo trabalho dos tessalonicenses, que não é um trabalho incipiente ou por qualquer motivo, ou por motivos egocêntricos, ou por motivos errados. É uma operosidade que atua a partir da fé, pelos esforços que eles têm, movido pelo amor e pela perseverança, que cativam eles na esperança de Cristo Jesus. Como é conhecido por vocês, essas três virtudes que nós bem conhecemos em 1 Coríntios, em diversas cartas aqui do apóstolo Paulo, vai nos apresentar provas claras de como Deus está agindo na comunidade de Tessalonicenses. A primeira coisa que nós precisamos pensar aqui é no que é essa fé, com a ordem cronológica do versículo. A fé, no grego, e aqui nós vamos encontrar três provas claras de que por que ela é uma igreja saudável e por que ela é uma igreja que o apóstolo Paulo retorna em gratidão a Deus. A fé, no grego, pisteos, ela não é simplesmente como dizer que você aceita algo e que está na sua mente. Ela é uma convicção viva que nos é também uma resposta positiva daquilo que nos é apresentado. E o nosso texto vai nos trazer algo bem bacana, que muitas vezes, e talvez evitaria muitas discussões, o apóstolo Paulo não desassocia fé e trabalho. Aqui para o apóstolo Paulo, o trabalho é motivado e movido pela fé. A obra, ela, diante do firmamento da salvação, é inútil. Mas diante da salvação que ocorre nos Tessalonicenses, essa obra ela é inevitável, ela precisa acontecer. A obra, ela revela um necessário fruto na vida de quem é salvo. Aqui o apóstolo Paulo vai deixar claro para a gente que a fé dessa igreja, ela é uma fé operante. Ela é uma fé, como vai dizer Tomás de Aquino, que opera e trabalha. Paulo está louvando em gratidão a Deus, a comunidade de Tessalonicenses, que tem uma fé que é visível, que tem uma fé que é no trabalho. Isso é importante para a gente, né? Talvez ser um religioso e afirmar uma convicção religiosa se torna muitas vezes bonito. O novo conceito do nosso século, espiritualidades, às vezes nos dá uma ideia de que dizer que eu creio em algo é suficiente. E acreditamos que dizer que eu creio é revelar que eu verdadeiramente creio. Mas a verdadeira fé é uma resposta ativa, ela é demonstrada no trabalho. O apóstolo Paulo também vai dizer que eles estão sendo movidos, eles estão num esforço de amor, em amor. A palavra no grego kopos, esforço, é uma palavra que apresenta uma ideia de trabalho suado, de trabalho pesado. É um trabalho difícil. E amar o outro é um trabalho muito difícil. Aqui o apóstolo Paulo vai trazer uma dualidade. Nós não sabemos que tipo de esforço no amor eles estão fazendo. Mas pode nos deixar claro, diante do que o apóstolo Paulo vai dizer em outros momentos nessa carta, que é um amor primeiro a Deus, o Deus que fez com que eles abandonassem os seus ídolos, é o que diz no verso 9, mas um amor também à sua comunidade. O apóstolo Paulo chega a dizer que sobre o amor fraternal não precisa escrever nada aos Tessalonicenses, porque eles ouviram isso do próprio Deus, eles conheceram do próprio Deus. Então, ele traz mais uma vez o exemplo de amor. Amor na Bíblia não é simplesmente um sentimento. Amor na Bíblia não é simplesmente um sentir. Amor na Bíblia é uma ação. Em todo contexto bíblico, nós vamos perceber que nós não sentimos apenas amor. O amor é visível. Jesus diz: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Amor é uma ação. Então a Bíblia vai nos deixar claro e especificado nesse versículo que o amor está ligado a um esforço pessoal e contínuo. Amar a Deus requer um esforço. E aqui a palavra grega traz essa ideia de algo laborioso, de algo difícil. É difícil, e amar o próximo também. Esse amor fraternal continua sendo algo difícil. Mas é isso que nos dá Tessalonicenses como uma marca de igreja modelo. É uma igreja que o apóstolo Paulo pode recorrer em ações de graça.
por todos, porque é uma igreja que tem uma fé operante que trabalha. É uma igreja que tem esforço em amor, não o sentimento do amor apenas, mas ela tem a obra do amor, ela tem o suor do amor, a dificuldade de amar, ela passa por isso. E, para encerrar o versículo 3, ele vai dizer que eles também têm uma perseverança que é proveniente da esperança. A esperança é o motivo que, diante das tribulações, a gente vai ver bem claro isso na segunda carta, o apóstolo Paulo trabalhando essa questão da perspectiva desde diante da tribulação. Nós vamos perceber que eles têm também uma perseverança proveniente, uma perseverança proveniente da esperança. Isso é muito importante para a gente. Uma igreja que opera e trabalha na fé, uma igreja que se esforça no amor, e também uma igreja que tem uma perseverança diante da esperança que tem em Jesus Cristo. A perseverança deles não é motivada por coisas tangíveis, não é motivada por aquilo que eles estão vendo. Na verdade, se fosse pelo que estão vendo e vivendo, a ideia seria o contrário. Mas a perseverança deles é motivada pela esperança em Cristo Jesus. Um exemplo claro desse tipo de esperança, talvez seria o exemplo contrário dos discípulos no barco. Os discípulos estão agitados num barco, né, com medo da tribulação, com medo da tempestade, com medo do mar agitado, e Jesus está dormindo. Quando eles chamam Jesus, Jesus não diz, olha, parabéns pela fé de vocês, que confiam em mim que eu posso resolver. Jesus dá uma bronca neles, homens de pequena fé. Porque a nossa esperança não é uma esperança que nós vemos. O apóstolo Paulo deixa claro em Romanos 8:24. Se nós vemos pela esperança sois salvos, ora, a esperança que não se vê não é esperança, porque se vemos, como esperamos? Os Tessalonicenses, eles têm fé, amor e esperança, e esse é o motivo que o apóstolo Paulo recorre a Deus em gratidão. Percebam que esses três conceitos estão intimamente ligados à ação. Eles não somente têm uma crença em suas falas e ideias, mas eles têm fé, e uma fé verdadeira. A fé verdadeira é que é acompanhada de trabalho. Eles não apenas têm amor, eles têm um amor que não é confundido com um sentimento bom, apenas. O amor deles é um amor bíblico e também um amor verdadeiro. Eles estão, de certo modo, esperando, diante das suas tribulações, a volta de Jesus Cristo. Mas também é interessante pensarmos, a espera não é passiva, a espera é um ato ativo de confiar naquilo que ainda não se vê e que tem o objeto da nossa espera, e que tem no objeto da nossa espera uma certeza maior do que essas coisas que nós podemos ver. Nós passamos pelo apóstolo Paulo e pelo texto, e nós explicamos o texto de modo bem simples, mas é importante pensarmos em tudo que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele escreveu aos Coríntios, aos Tessalonicenses, né? Escreveu, se identificou. Nós sabemos a situação da comunidade de Tessalônica, o porquê o apóstolo Paulo se afligia antes de Tessalônica, antes de Timóteo chegar com a carta dos Tessalonicenses, e nós vemos que o apóstolo Paulo está em gratidão a Deus, em ação de graça a Deus, não por seus motivos, mas pelos motivos dos outros. O apóstolo Paulo se alegra não apenas por sua situação, porque ele vai dizer, minha situação é de aflição, e nas minhas tribulações, a boa notícia vinda a respeito de vocês, essa boa notícia me traz alívio, essa boa notícia, ela é boa notícia que me ajuda, diante das minhas aflições, ainda assim, conseguir me alegrar. Então nós passamos com o apóstolo Paulo identificando as três provas que uma igreja saudável precisa ter. Uma igreja não é uma igreja saudável se ela não tem fé no sacrifício vivo de Jesus Cristo. E ela não é saudável se ela diz ter fé, mas não há nela os atos dessa fé manifestados. Uma igreja saudável não é uma igreja sem amor. Uma igreja saudável tem um amor. E não pensem que amar é simplesmente entrar na igreja, sentar no banco e ir embora, e que de repente isso vai fluir em nossos corações. O amor é intencional, é um esforço, gera suor amar. É isso que ele usa, o termo, vocês se esforçam no amor. E a esperança não é confiar naquilo que nós estamos vendo, mas é confiar sem que haja necessidade de vermos, porque assim nossa esperança é sólida. Eu gostaria de ir para 3 aplicações para a gente. Tipicamente batista, as nossas 3 aplicações estão em volta de tudo isso que nós refletimos. E a primeira é a gratidão pelos outros. Nós vivemos em um tempo de extremo egoísmo. Nós vivemos em um tempo de extremo
de uma extrema individualidade. Nós vivemos em um tempo onde cada vez mais estamos ressaltando o nosso individualismo. Nós cada vez mais observamos que as pessoas caminham e agem priorizando sempre suas necessidades e se esquecendo das necessidades que são alheias a elas. Nós não queremos, de modo nenhum, sair perdendo das relações que nós entramos. Nós não queremos sair perdendo de algo que nós fazemos para que o outro possa sair ganhando diante dessas relações. Nós não queremos sair perdendo dos ambientes ou dos contatos que nós temos com comunidades ou com pessoas. Isso é tão absurdo que dentro das igrejas pode parecer, e não é o correto, não querer sair perdendo, não é correto priorizar minhas necessidades, mas esse não é o correto. Em Filipenses 2:3, o apóstolo Paulo vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Enquanto nós estamos pensando de modo egoístico, nós estamos pensando do total oposto do caminho bíblico. Nós estamos cada vez mais vivendo em uma sociedade que reforça os nossos individualismos, os nossos egoísmos. Nós somos cada vez mais uma sociedade voltada para a celebração do eu, para o culto das coisas que são concernentes a mim. E enquanto nós estamos pensando sempre, diante de todas as nossas ações, seja nas comunidades eclesiásticas, na igreja ou lá fora, em sairmos ganhando, em priorizar o nosso conforto, nós estamos indo contrário do padrão bíblico. O padrão bíblico não é um padrão egoístico. No texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que a dinâmica secular de um culto e uma celebração a si mesma, ela é pobre e errada. Ela não é a celebração correta. A celebração do eu, não é a celebração que nos motiva Jesus Cristo a partir do seu sacrifício, da sua obra, e não é a celebração exposta na vida explícita e clara para a gente aqui dos apóstolos. Nós estamos passando muito tempo nos esquecendo de caminhar na direção que é ocupada por uma gratidão pelo que Deus faz, não somente na minha vida, mas uma gratidão pelo que Deus faz na vida do outro. O apóstolo Paulo, ele é capaz de celebrar a riqueza do outro ainda na sua miséria. O apóstolo Paulo é capaz de encontrar força nas suas lutas, porque ele está perdendo, mas os outros estão vencendo. O apóstolo Paulo vai deixar claro para a gente que eles foram consolados, de que na situação de pesar e nas tribulações deles, eles sentiram consolo no que estava acontecendo com o outro. Nós vivemos em um tempo e acaba nos levando a uma espiral de egocentrismo, de um círculo de egocentrismo, melhor dizendo. As nossas ações egoísticas, elas vão reforçar outras ações egoísticas. E nós estamos cheios dessas ações na nossa secularidade, no mundo. E o problema é que nós estamos entendendo que na igreja talvez deveria ser assim também. Nós estamos sendo muitas vezes afligidos com essa dinâmica do mundo, onde eu priorizo a mim mesmo, onde eu priorizo o meu eu, onde eu priorizo as minhas necessidades, onde eu priorizo o meu conforto, onde eu estou olhando demais para aquilo que é pertencente a mim. E por isso o apóstolo Paulo nos é um exemplo de fé e um exemplo de como agir enquanto celebração e ação de graça pelo outro. Enquanto celebração uns pelos outros. O apóstolo Paulo nos vai demonstrar que a vida não pode ser uma celebração do ego. A vida não pode ser uma celebração de mim. Porque se ela é uma celebração de mim, se ela é uma celebração do ego, ela é vazia e ela é sem sentido e vazia do Espírito Santo. Nossa vida não vai fazer sentido quando nós vivermos ela olhando somente para as nossas misérias. Ela faz sentido verdadeiramente quando nós olhamos para as misérias que Cristo colocou em seu corpo. E sabendo que essas misérias em Cristo não foi para que ele continuasse sendo Deus, porque isso era fato e aconteceria para sempre, mas as misérias de Cristo foram por nós. A celebração do outro começa num olhar não somente para as minhas misérias, mas de modo claro para a miséria de Cristo em sua morte.
A miséria de Cristo em sua angústia, a miséria de Cristo em querer evitar esse cálice, mas ainda assim continuar, porque era a vontade do Pai, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã só vai fazer sentido quando eu olho para as misérias de Cristo e vejo que as misérias dele não eram as misérias dele. As misérias de Cristo são as minhas misérias. E aí quando eu olho para o outro e saio da minha miséria e começo a perceber também a miséria alheia, em empatia, em alegria pelo próximo. O apóstolo Paulo vai nos deixar claro nesse exemplo, nós precisamos sair da vida que se agrada apenas com os nossos feitos. Precisamos encarar a alegria de estar contente pela situação que o outro está passando e chorando ainda que nas nossas alegrias pela situação do outro. Nós precisamos entender que ainda nas nossas dores, a graça de Jesus Cristo deve nos levar a estarmos felizes pela vida do outro. O apóstolo Paulo é claro, não participem desse culto do ego, não participem dessa celebração do eu. Esse não é o nosso padrão bíblico, esse não é o nosso padrão cristão. Nós somos do povo que perdemos para que os outros ganhem. É o que o apóstolo Paulo deixa claro em Filipenses. E o exemplo claro é Jesus. O exemplo maior e mais expresso e mais sólido é Jesus. Jesus Cristo esvaziou de si mesmo, tomou forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, para que você, na pobreza dele, se tornasse rico em graça e misericórdia. Para que você, nas dores e morte dele, se tornasse vivo. Ele desceu na terra para que você pudesse ser exaltado e fosse reconectado até Deus. E o nosso padrão não é esse que nós estamos muitas vezes vivendo no mundo. O mundo celebra a si mesmo, o mundo olha para si mesmo. Mas o objetivo cristão é um olhar que não é para mim, mas é um olhar que é para o outro. Nós não podemos viver em uma comunidade de fé tendo as nossas orações vazias de pessoas. Na poesia, as preces, quando vistas e descobertas pelo sol, à luz de Cristo, elas vão demonstrar que estão cheias do eu, mas não tem quase ninguém ali. As nossas orações não podem ser orações apenas por nós mesmos, apenas pelo nosso eu, apenas pelas nossas coisas, apenas pelas nossas tristezas e apenas pelas nossas alegrias. A nossa oração tem que estar repleta também dos outros, em uma celebração do outro. As nossas ações em comunidade, as nossas ações na igreja, as nossas ações lá fora também, tem que parar de ser uma ação que reflete a mim mesmo e o que eu quero, mas passar a refletir o que Cristo foi e o que Ele fez. Uma ação que prioriza as pessoas que estão ao meu redor, considerando os outros superiores a mim mesmo. Não foi o que Cristo fez? Olhem bem o exemplo de Estevão, em Atos 7, quando ele está morrendo, sendo apedrejado, a oração dele não é para que as suas dores passem ou que a morte seja mais rápida. A oração de Estevão é: perdoem eles. Enquanto está na sua miséria, ainda consegue pedir pelos outros e olhar para os outros. O primeiro ponto é, nós precisamos ser gratos pelos outros. Sairmos da celebração do nosso ego, sairmos da celebração centrada em nós mesmos e percebermos e irmos em diante numa celebração à luz de Cristo, é o exemplo do apóstolo Paulo aqui no nosso texto, uma celebração do outro, uma celebração dos meus irmãos, uma celebração daqueles que estão fazendo parte dessa comunidade e daqueles que ainda não fazem. Nós nos alegramos por muitas coisas que nos acontecem e nos entristecemos por muitas coisas que nos acontecem, mas falta um pouco mais. Se você está fazendo, tudo bem, mas se não está, eu falo para você agora, falta um pouco mais da oração e da dor e do zelo pelos que não são nós mesmos, mas que são o outro. O segundo ponto é, sem todos nós não somos um corpo. O apóstolo Paulo diz todos, porque ele ora por todos, pois sem todos os membros, sem todos os que fazem parte da comunidade tessalônica, essa igreja não seria um modelo em tão pouco tempo para as outras igrejas na Macedônia. Por isso, a oração do apóstolo Paulo e a gratidão da comunidade tessalônica é uma gratidão pela igreja em unidade. A gratidão do apóstolo Paulo nos faz olhar a necessidade de vermos a igreja como um todo. Eu aposto que ao olharmos esses 17 anos dessa igreja e pensarmos ela sem todos os que passaram, sem todos os que foram verdadeiramente fiéis na obra de Cristo aqui, esses 17 anos não seriam 17 anos, teriam acabado mais cedo.
A comunidade de Tessalônica só é a comunidade de Tessalônica porque a oração e o entendimento é da unidade. O amor fraternal é algo visível entre eles. O apóstolo Paulo, como eu disse, falou. Olha, eu não tenho o que dizer escrever para vocês sobre amor fraternal. Vocês aprenderam do próprio Deus isso. A comunidade de Tessalônica e a igreja de Tessalônica só está nesse enquadro porque ela é uma comunidade integral. Porque nenhum membro é mais importante do que o outro, mas porque todos representam o que é a igreja. Somente se nós também encararmos essa realidade aqui para a igreja, encararmos a realidade para as nossas igrejas, os que estão visitando, se e somente se continuarmos sendo, como nesses 17 anos, a Igreja Batista no Riacho Fundo 2 tem sido uma igreja que olha para o corpo e se alegra não no seu membro mais forte, ou se entristece no seu membro mais fraco, ou exclui somente quando reconhecer que todos são necessários. Nós continuamos para mais 17 anos e os tempos que Deus enviar. Nós continuamos em nossas igrejas progredindo. Sabe, às vezes a gente não nota aquele irmão que parece não ser tão importante assim, ou que nós não temos tanta intimidade, aquele irmão que fica na sua, no seu cantinho. Mas eu tenho agora, como pastor, percebido uma coisa bem difícil. Quando uma pessoa falta, independente de se ela é mais extrovertida ou introspectiva, isso gera um impacto na igreja. Nós podemos pensar que existe alguém que é menos importante e que sem ele a igreja continuaria, mas é difícil. A igreja continua porque Deus sustenta, mas a igreja é o todo e todos os membros fazem parte e devem ser considerados importantes. Em 1 Coríntios 12, 21, o apóstolo Paulo vai dizer: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. A igreja não são as partes, a igreja é o todo. A igreja não são os indivíduos em si, mas os indivíduos que compõem o todo. A igreja é a unidade. Nós precisamos retornar a essa compreensão à luz do apóstolo Paulo. A igreja não é igreja, a igreja de Tessalônica não foi a igreja de Tessalônica sem que todos pudessem ser vistos e todos pudessem ser mencionados. Alguns teólogos vão dizer que, por dar essa ênfase no todos, tanto aqui como no capítulo final, no verso 27, vai deixar claro para qualquer um que lia. O irmão mais simples poderia ler e falar: eu também estou incluído nessa ação de graça, eu também estou sendo levado a Deus em oração, em gratidão ao apóstolo Paulo. O irmão mais humilde e mais talvez esquecido da comunidade poderia ler essa carta do apóstolo Paulo e falar: ele também tem orado por mim e me considera importante para essa comunidade. O ponto final para a gente é: sem fé e amor e esperança, o corpo tem membros, mas não tem vida. O apóstolo Paulo deixa claro o distintivo do motivo da sua ação de graça em reconhecimento dessa igreja, que é um modelo, porque ela é uma igreja que tem fé operosa, que tem amor no esforço e que tem uma esperança, não uma esperança em qualquer coisa, mas uma esperança viva, na própria esperança em Jesus Cristo. A coletividade, ela é expressa de modo saudável também nas nossas lutas individuais. A coletividade, a igreja, que é o todo, se torna igreja como um todo, e uma igreja que glorifica a Deus como um todo, quando os indivíduos entendem as suas responsabilidades e os seus atos de fé também de modo individual. A sua fé, que é algo singular e particular e individual de todos, ela precisa ser uma fé operosa. Senão a sua igreja como um todo não será uma igreja que poderia avançar como deveria avançar. Nós como indivíduos precisamos entender que a nossa fé expressa de modo trabalhoso e saudável faz bem para o corpo. E quando não atrapalha o corpo, o nosso amor que nos faz abandonar os nossos pecados, as nossas idolatrias, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, este amor faz com que a igreja seja saudável e faz com que o todo seja saudável. A nossa esperança em Jesus Cristo, a nossa certeza nas nossas lidas diárias, é o que faz com que o todo também seja saudável. Aqui é importante pensarmos que, apesar da igreja ser uma unidade e ser o todo, ela é vista como um todo e ela caminha por um todo. Mas as nossas ações individuais também são muito importantes. Nós precisamos do que a igreja precisa fazer e do que eu preciso fazer na igreja. A minha fé precisa ser uma fé viva e real. O meu amor precisa ser um amor verdadeiro e expresso, sem hipocrisia, um amor que não é apenas um sentimento, mas é que uma ação que não olha para mim, mas olha para o outro.
E a minha esperança tem que ser sólida e firme. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, o autor de Hebreus vai dizer: incentivem, provoquem uns aos outros em amor. Nós precisamos entender que as nossas ações são ações que representam a coletividade, mas que a coletividade é boa quando eu encaro a minha realidade enquanto indivíduo. Para encerrarmos, eu queria que nós lembrássemos da poesia, né? Vou repeti-la, né? Começou lá na igreja. Eu lia a poesia no início e a minha esposa falava: tem que ler no final, porque ninguém entendeu. Aí agora eu sempre leio no final e tento explicá-la, né? Quando eu entendo o que eu fiz, brincadeira, eu entendi. Do que podes celebrar, de tudo que tens, o que podes dizer que representa o que és. De tudo aquilo que nós podemos celebrar. Aquilo que nós possuímos e que temos diante do nosso culto ao eu, da nossa celebração ao eu, vai nos dizer quem nós somos. E o que nós celebramos? Essa é a pergunta. Será que nós estamos celebrando isso? A mão fechada que celebra o eu, enquanto esgotamento no sentido em si. A mão fechada que retém e não compartilha, que prioriza a mim e não o outro, ela vai encontrar um sentido encerrado em si. Isso esgota. Não seremos satisfeitos plenamente, satisfazendo somente a nós mesmos. Não pense que você pode acumular, reter, construir, favorecer a si mesmo, nunca olhar para ninguém e encontrar satisfação em você mesmo. Não vai encontrar satisfação em você mesmo. Você foi criado para não ter prazer em você mesmo, mas ter prazer em Deus e ter prazer no outro. Da mão aberta que celebra, ou da mão aberta que celebra o tu, a inesgotável satisfação além. Nós encontramos satisfação em nós, que é esgotável, ou nós encontramos satisfação no tu, que vai muito além do que essa satisfação que é esgotável. É uma satisfação que nunca se esgota, é uma satisfação que nunca é preenchida completamente. O que celebras? O miserável não descobriu e o egoísta não encontrou. Aquilo que só quem não percebeu, mais uma vez orou por si e se esqueceu. Nós muitas vezes, na nossa miséria e no nosso egoísmo, apenas oramos por nós, apenas oramos pela gente e apenas incluímos na nossa rotina, no ordinário, um olhar e um levar a Deus por nós. Relembrando Jesus Cristo, antes de fazer o que quero, faça o que quiseres, para que tua vontade seja nele, em minha morte, vida plena. Jesus Cristo sem fazer o que queria, colocando diante de Deus o medo, porque o Espírito estava pronto, mas a carne não. Ele coloca diante de Deus para que a vontade em nós, para que a vontade nessa igreja seja feita. O sábio descobriu e ainda nas suas dores se alegrou. Não porque suas dores não doem, mas porque ainda que sejam dores, o que sofro chega para eles como amor. Nós encontramos um escape no nosso sofrimento. É que se o nosso sofrimento, ainda que seja nosso sofrimento, é capaz de fazer com que o nome de Cristo seja levado, ainda que as nossas percas façam com que o nome de Cristo seja reconhecido, as nossas dores chegam como atos de amor. Chega para os outros como uma ação boa, como uma ação que leva até Deus. Quando o sol descoberto aparece, veja então o conteúdo de minhas preces, quanto de eu estava lá e como ninguém havia ali. O grande perigo de quando for revelado as nossas orações que fazemos diante de Deus, percebemos que tem muito de nós lá, mas não tem mais ninguém. Se suas posses celebram a você mesmo e o outro se esquece, de tudo que tens, o que és está distante do que precisava ser. Se vocês olharem para as suas orações, e se vocês olharem para as suas ações aqui na igreja e no mundo, e perceberem que tem muito de vocês, por favor, mudem o caminho, porque se tem muito de vocês e tem pouco dos outros, se você está lembrando muito de você e está se esquecendo dos outros, saiba que você está distante da noção sincera e verdadeira. Melhor é dar do que receber. Existe um motivo para que melhor seja dado que receber. Essa é a apropriação de Cristo em nossas vidas e a recomendação para que assim façamos iguais. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós sabemos quem Tu és. Tu és Deus grandioso, Tu és Deus soberano sobre tudo e todos. Nós sabemos da Tua graça em nossas vidas e por isso oramos. Oramos, querido Deus, para que as nossas vidas sejam cheias de um retorno diante dessa graça imerecida, mas um retorno que reconhece tudo que o Senhor tem feito. O meu desejo para a Igreja Batista no Riacho Fundo 2, para os irmãos que estão aqui, é que nós possamos, à luz da Tua obra salvífica, da Tua redenção e do Teu ato de amor,
que não é um ato fechado em si mesmo, mas na realidade um esvaziamento em si mesmo, para que o outro possa ser visto e reconhecido, que esse ato, assim como o apóstolo Paulo a orar diante das suas misérias, se alegra naquilo que o outro pode lhe alegrar, ainda nas suas dores, nós possamos também, Pai, ser uma igreja que celebra o outro, ser uma igreja que olha para o outro e encontra nele motivo de satisfação, ainda que não em mim eu encontre esse motivo. Nos faça ser uma igreja que não participa da celebração desse século, que não participa da celebração egoística, que não participa da celebração a si mesmo, mas que ativamente, baseado na tua palavra, através do trabalho da fé, através do esforço em amor, na esperança do Senhor, olhe para as comunidades, olhe para os nossos irmãos e percebam a importância de todos e recorram ao Senhor de ação de graça, em ação de graça. Nos faça reconhecer quem Tu és na nossa vida e nos faça reconhecer também quem Tu és na vida do próximo. Nos faça entender, Senhor Jesus, que a igreja é o todo e que ela representa uma unidade e que ela é igreja porque todos fiéis e santos participam ativamente e glorificam o Teu santo nome, sem maiores ou menores, mas todos participam para que a igreja seja o que é hoje. Eu te peço, Pai, que sempre haja um reconhecimento nessa igreja a respeito de todos que estão aqui, entendendo a importância e o perigo da falta do outro e de não reconhecermos isso. Eu te peço também, Senhor, que de modo individual cada um aqui possa lutar para a fé que é demonstrada no trabalho e na obra, no amor, que é um amor que muitas vezes sai de modo suado, mas de modo intencional e cumprindo com a Tua palavra. E na esperança que nós temos, sabendo que lá no mundo se diz que a esperança é a última que morre, mas aqui nós sabemos que não. Ela já morreu há muito tempo, mas ressuscitou e nós estamos aguardando o Senhor voltar, Pai. Em nome de Jesus, amém.